Meus queridos, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quero louvar muito a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, agradecer meu amado pastor Renato, pelo convite, e dizer aos irmãos que esse púlpito é uma bênção na história do nosso bairro. Esta igreja, glórias a Deus, 38 anos, eu estava ali fazendo as contas, eu tinha 10 anos, quando o Senhor Jesus fundou essa igreja aqui, por intermédio dos irmãos. E que alegria, irmãos, poder participar de um momento como esse. Nós temos um profundo respeito pelo ministério batista, e com a graça de Deus, o nosso bairro, ele é muito abençoado nesta data, muito abençoado, glória a Deus, porque são 38 anos resgatando almas, né? Só Deus sabe quantas famílias, quantas vidas, só Deus sabe quantas pessoas chegaram diante do Senhor por intermédio desse lugar. Então, irmãos, que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro. Orei ao Senhor, irmãos, Deus que conhece os corações, e pedindo a Deus uma palavra para esse momento, e buscando mesmo o desejo dele falar. Qual era o texto? Qual era a mensagem? Porque o Senhor sabe cada um dos irmãos, né? Ele já sabia de antemão que estaria aqui. Eu sempre penso assim, eu sei que é. E o que ele quer comunicar. Porque eu penso que celebrar a ação de graça, né, dá uma alegria, vamos festejar, vamos comemorar. Mas o Senhor também diz que alegrai-vos pelo que Ele já fez, mas sem esquecer que enquanto Ele não vem, né, Ele há de continuar fazendo, a obra continua. E Deus me deu essa palavra para compartilhar com os irmãos. Está aqui na primeira epístola do apóstolo, escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo de número 1, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 23, vou pedir permissão ao pastor, vou pedir à igreja que se ponha de pé por esse momento, irmãos. Trago aqui ao pastor Renato, um abraço do meu amado pastor Disseu, amém, meu pastor? A senhor, a sua família, pastora Vanessa, que a bênção de Deus permaneça. Pastor Disseu, hoje eu estou congregando ali na nossa sede, em virtude do curso, não estou pastoreando nesse momento, mas o pastor sempre nos dá essa liberdade para a gente poder estar com os irmãos, ministrando a palavra, adorando a Deus, e ele sempre fala, né, leva o meu abraço ao pastor da igreja. Então, eu me sinto honrado. Aqui hoje o senhor é meu pastor, mas eu trago um abraço ao meu pastor, à sua vida, à sua casa. Amém, meu pastor? Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, eu vou ler aqui a partir do versículo 23, irmãos, do 1. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, pelo que também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E também aqui para vós, é assim para vós, os que credes é preciosa, para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço, a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Amém, queridos? Glórias a Deus. Podem tomar os vossos assentos, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A partir do ano de 62, entre 62 e 64, depois de Cristo, o apóstolo Pedro, ele escreve pelo Espírito Santo essa epístola para a igreja que estava no norte da região da Ásia, no lugar que hoje é conhecido, como a Turquia, para as igrejas que ali estavam. O desejo de Pedro para aqueles irmãos eram dois desejos principais. Primeiro, ele queria fortalecer aqueles irmãos, incentivar eles para que continuassem firmes no Evangelho, para que eles de maneira nenhuma se desviassem, nem pelas dificuldades ou pelas facilidades que encontravam. E o segundo é que em meio à grande perseguição e tribulação, por parte do Império, Deus abençoe meu pastor, por parte do Império Romano, que isso de maneira nenhuma fizesse com que eles retrocedessem na sua fé. Pedro, pelo Espírito Santo, escreve essa epístola preocupado, porque ele sabia, que os irmãos que estavam ali, em meio a tanta dificuldade, numa igreja recém-formada, numa igreja, irmãos, com poucos anos, e vale também lembrar que eles ainda não tinham a Bíblia compilada como nós a temos hoje. Ele sabe da dificuldade que seria para aqueles irmãos perseverar na doutrina. Aquela região não era uma região muito famosa pelo Evangelho ou pelo conhecimento da palavra, pelo contrário. Essa região da Ásia, irmãos, ela sofria grande influência de um lado do Império Romano, mas de outro também do Império Grego, a cultura grega. E os irmãos que aceitavam a Cristo naquele lugar, às vezes naquelas cidades que eles estavam, as culturas e todos os costumes dos povos que ali oravam eram costumes pecaminosos. A idolatria era muito grande, a licenciosidade, tudo quanto é tipo de pecado que nós poderíamos mencionar, ali era uma coisa completamente normal. E as pessoas que estavam aceitando a Cristo como Salvador nessas igrejas, às vezes ainda passava pelo desafio, porque havia também alguns judaizantes no meio, homens que diziam que se eles quisessem ir para o céu, teriam que guardar todas aquelas centenas de preceitos ditos no Antigo Testamento, a lei de Moisés. Agora imagine bem uma igreja recém-formada, uma igreja nova, glórias a Deus, uma igreja que está ali amando, lutando por servir a Cristo, mas que tem de um lado a cultura romana, a grande perseguição ainda pelo imperador Nero, a grande perseguição que já estava ali inserida, e no ano de número 68 ainda aumentou por causa do incêndio que houve em Roma. Imagine a igreja que estava já passando esse perigo da perseguição, o perigo do helenismo, da cultura diabólica, da idolatria, tantas coisas que pareciam normais, porque, irmãos, uma coisa é quando chega uma novidade para alguém que já conhece a palavra. Outra coisa é quando uma pessoa vive anos numa cultura e de repente ele conhece a palavra e tem que abandonar tudo aquilo ali. Era luta, virar as costas para aqueles costumes, virar as costas para aquela cultura, e às vezes para os próprios familiares era um grande desafio. O apóstolo Pedro, usado por Deus, escreve essa epístola para encorajar os irmãos. Irmãos, 38 anos da Igreja Batista Vida,
o Senhor me dá essa palavra para encorajar os irmãos nesta noite também, a continuar fazendo o que até aqui o Espírito fez por intermédio da vida dos irmãos e daqueles que o Senhor já recolheu desse lugar. Quantos homens e mulheres de Deus o Senhor tem usado nesse ministério? Quantos homens e mulheres de Deus ainda são usados e foram desde o passado, para que essa igreja hoje pudesse estar aqui, vivenciando esse momento. Oh, irmãos, e eu volto a dizer, pensando aqui, quantas coisas o Senhor fez, se fôssemos dar aqui, se o pastor fosse dar oportunidade para cada um dos irmãos que já receberam uma bênção nesta igreja, nesta congregação, eu tenho certeza que todos que aqui congregam teriam algo para contar. E tudo isso, irmãos, é baseado nos princípios que o Espírito de Deus manteve por intermédio da vida dos irmãos. E orando ao Senhor sobre esse texto, pela revelação que o Espírito Santo nos dá, para ministrar com os irmãos, o Senhor me trazia dentro desse texto. Eu quero ler aqui, mais uma vez, os primeiros versículos. Os primeiros versículos aqui no capítulo 2, que diz assim: sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, deixando toda a imundícia, toda a malícia, todo engano e fingimentos, e invejas e todas murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E eu falei: Senhor, por que esta palavra? E o Espírito de Deus falava ao meu coração desta maneira: a razão da Igreja Batista Vida está celebrando aqui 38 anos, é porque a igreja sempre soube se alimentar da palavra de Deus. A razão de que os irmãos permanecem de pé e operando a palavra, operando os sinais, operando o que Deus tem determinado nos lares aonde o Senhor tem levado os irmãos, é justamente porque uma das bases, glórias a Jesus por isso, um princípio irrevogável, glória a Deus, de toda a igreja, é a palavra do Senhor. Pedro está advertindo aqueles irmãos, e hoje nós vemos isso acontecer também aqui, para que eles desejassem a palavra de Deus. Ele chega a chamar de o leite racional. Olha que coisa tremenda, não falsificado. Tem palavra falsificada hoje por aí, irmãos? O que os irmãos acham? Tem ou não tem? Eu prego assim mesmo também, eu converso com os irmãos, a gente vai se provocando e a gente vai aprendendo. Você pode crer em tudo aquilo que você ouve por aí chamado evangelho? Pode ou não pode? Glórias a Deus que nós temos, né? Como disse Paulo a Timóteo, saiba de quem tu tens aprendido. Se Paulo tem que instruir assim a Timóteo naquela época, imagine nós hoje, irmãos. Se tem uma razão pela qual a vida dos irmãos é abençoada, é guardada por Deus, nós vemos aqui noivado de jovens irmãos, isso está em extinção. Jovens se noivando, pedindo a oração da igreja, casais que vêm à frente agradecer ao Senhor por mais um ano junto. E isso lá no mundo está em extinção. E quantas congregações que pelo fato de perderem o contato da palavra, também entraram por esses costumes. As pessoas agora vão simplesmente morar junto e se esquecem dos mandamentos do Senhor. Não, vamos morar junto porque assim é melhor e não sei mais o que e tal, e se der problema vai cada um para um lado e cada um para o outro. E aonde fica a palavra nisso daí, irmãos? A razão, aleluias, um dos alicerces, um fundamento principal que nós temos, inclusive revelado nesse texto para nós, é o compromisso com a palavra de Deus. E Pedro vai fazer aqui uma comparação, ele vai dizer para que a gente desejasse, como o quê? Como meninos, recém-nascidos. Olha que coisa tremenda, uma criança recém-nascida, irmãos, glória a Jesus, ele precisa de quê?
Quando ele está com fome, leite. Quando ele está com sede, leite. Ele acorda de manhã, leite. Da hora, né? Passa ali 2 horinhas depois, e o que ele quer? Leite. 3 horas da manhã, leite. Até a água, não é necessário para aquela mãe que pode amamentar o seu filho. Até os 6 meses de idade, o leite materno tem tudo que a criança precisa, as vacinas, os nutrientes, as vitaminas, as proteínas, tem tudo. Pedro, ele não faz essa comparação à toa. Ele está dizendo para mim e para você, meus irmãos, o que vocês precisam para fortalecer, para crescer bem, saudáveis na presença do Senhor, aleluias, é o leite racional, não falsificado, chamado Palavra de Deus. Somente a Palavra de Deus mantém uma igreja de pé, aleluias, alicerçada e caminhando na vontade do Senhor. E é fácil, irmão, não é não. Não é fácil. Por quê? Porque a cultura, ela sempre está ali tentando, um espaço para entrar na nossa vida, a cultura do mundo, sapatinhos de algodão, umas palavras às vezes, ainda mais hoje que, às vezes está chovendo um pouquinho, acontece alguma coisa, eu vou ficar em casa, vou para a igreja hoje não, aí eu vou ver um culto na internet, e às vezes você coloca naquilo que, que deveria ser um culto ao Senhor. E que palavras venenosas que se a gente não tiver alicerçado, irmãos, e quantas pessoas estão com indigestão, crentes espiritualmente doentes, porque estão se alimentando de videiras bravas, de pastos secos. Irmãos e irmãs, se tem algo que nós precisamos levantar sempre as nossas mãos e agradecer a Deus, é que as nossas congregações, e eu conheço o pastor dos irmãos, glória a Jesus, irmãos, por esta igreja ter homens e mulheres alicerçados na palavra, homens que conseguem, pelo Espírito de Deus, cumprir o ministério, como diz a palavra de Deus, e ministrar sobre os irmãos a palavra de Deus, que eu sei que muitas das vezes não é o que a gente quer ouvir, porque tem vezes que a ovelhinha também, está com a barriguinha, irmão Genivaldo, Às vezes a barriga da ovelha está querendo outros tipos de comida, umas comidinhas diferentes. Mas, irmãos, Deus não dá para nós aquilo que nos faz mal, ainda que a gente queira. E às vezes o que Deus nos dá, se a gente for, tem pessoas que pensam, mas será que criança é assim mesmo, Tem mãe que às vezes, a minha mãe de primeira viagem, às vezes tem essas... Mas não pode dar nem uma sopinha, uma coisinha mais gostosa. Não, mamãe, dá leitinho, que é tudo que ele precisa. Às vezes a gente vai querer enfeitar as coisas e faz mal para a criança. Tem crente que é assim. Ele começa a querer se alimentar de umas coisas diferentes, irmão, e o resultado é ruim. A gente olha e a gente faz aqui um parentesco aqui rápido, faz uma viagem ali, quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, que eles falam, não, me dá só a porção dos legumes, e passados os dias, aquelas pessoas que se alimentaram dos manjados na mesa do rei, daquilo que era preparado, como é que estavam? Com seu semblante decaído, mas os rostos daqueles que se alimentavam com aquilo que Deus dava naturalmente, como é que estavam? Brilhante, aleluias, guardados pelo Senhor. Esse é o efeito da palavra de Deus. Glória a Jesus. O segundo texto, irmão, o segundo contexto aqui, eu quero ler do versículo 5, que diz assim, vós também como pedras vivas, olha que coisa tremenda, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Pelo que também nas Escrituras contém, eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós que credes a preciosa, para os rebeldes, pedras que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, e por isso que foram também destinados, para isso que foram destinados. Essa segunda parte do texto, também, queridos, mostra para a gente outro motivo pela qual estamos aqui hoje, glórias a Deus, celebrando os 38 anos da Bíblia. Esta igreja sempre teve Cristo como centro da sua adoração.
Ou como nós gostamos de falar, né, pastor? Uma igreja cristocêntrica. Pedro, quando ele escreve esta parte, irmãos, ele está tendo em vista uma igreja que tinha de um lado a adoração romana ao imperador, e a adoração romana ao imperador tinha o risco de contaminar alguns irmãos. Ele também está tendo de outro lado, né, o helenismo e também a cultura grega com seus panteões de vários deuses, e muitas pessoas que aprendiam aquilo no seu dia a dia poderiam querer trazer isso para dentro das igrejas. Ele também está tendo aqui, irmãos, um impulso pensando nos judaizantes, aqueles crentes legalistas, que eram pessoas que faziam questão da religiosidade de aparência, mas não da conversão de coração. Era o grupo que Jesus mais teve trabalho, era esse grupo, aqueles que pregavam uma aparência externa, mas tinham um coração desassociado da verdade. Irmãos e irmãs, essa igreja que estava recebendo esta palavra, tinha esses três grandes riscos, né? Três grandes riscos, querendo substituir a presença do Cristo na igreja. E eu falava com o Senhor sobre esse texto, pedindo a Deus a orientação para transmitir aos irmãos, e o Espírito de Deus me levava, irmãos, a pensar tantas coisas que a gente tem assistido, igrejas aonde Deus, o Senhor Jesus, já não é mais o centro da adoração, mas o homem tomou lugar. Cultos que parecem muito mais culto às pessoas do que culto ao Deus Trino. Culto onde pessoas são praticamente idolatradas. Tem algo que me chamou muita atenção e eu louvo a Deus por isso. Alguns lugares que eu vou é assim. Os hinos que foram entoados aqui, todos os hinos cristocêntricos, que Deus continue abençoando os irmãos. Todos os hinos adorando ao nome do Senhor. Porque, queridos, tem lugares, eu vou dizer aos irmãos, preserve. Deus vai te dar, Deus vai fazer. O Senhor veio aqui para abençoar a sua vida. Deus só está aqui por causa de você. Hoje é o dia da sua vitória, irmãos. Isso é helenismo. Tem canções que é até boa para você ouvir no carro, em casa, não é? Tem canções que são gostosas, mas hino de louvor a Deus tem que ser cristocêntrico. A igreja cristocêntrica, ela permanece de pé quando a tempestade bate na porta, quando a chuva cai no telhado ou quando o rio passa por baixo. A igreja que mantém Cristo como sendo o seu centro, a sua base, aleluias, ela não se incomoda com as tempestades, com as mudanças, com as modas, com aquilo que é novidade, porque, irmãos, nós já achamos a nossa flor gloriosa. Nós já temos o nosso Senhor Jesus, nos basta, aleluias. Estão tentando, às vezes sem perceber, muitas pessoas caem nessa grande armadilha, que é tirar Jesus do centro da adoração, tira Jesus do centro do louvor, a razão de vida. Modificam-se as ordens e tudo que acontece no culto. Agora o interesse às vezes é mais emocionar, é mais agregar, é encher de pessoas. E para isso nós fazemos uma reunião às vezes completamente diferente do que a Bíblia diz, e a Bíblia reprova. Oh, irmãos, tem lugares, efeitos especiais, uma barulheira para emocionar. Às vezes a gente é até bom estudar um pouquinho essas coisas. Os ritmos das músicas, as músicas escolhidas a dedo, não aquela que é cristocêntrica, mas aquela que emociona, sabe? Ritmo, batidas de tambor, para que naquela certa altura, o crente ele possa estar mais atento agora, ele possa estar não atento ao céu, mas aquilo que vai ser implantado pelas palavras, e depois vem aquelas palavras de alta ajuda, desprovida de evangelho, desprovida de graça, desprovida de testemunho, desprovida de verdade bíblica, e as pessoas, em vez de serem confrontadas com seus pecados, elas saem inchadas para viverem aí as suas licenciosidades, e acha que está tudo bem. As igrejas estão lotadas de efeitos especiais, pinta tudo, é uma fumaça saindo quando alguém está pregando, efeito de fogos, pessoas no verdadeiro frenesi, hipnotizadas e afastadas da presença do Espírito Santo. E ainda tem gente que chama aquilo de Shekinah. Não é Shekinah. Queridos, o nosso culto é racional.
é inteligível, aleluias, é com presença, aleluias. A gente se emociona sim, mas pela ação do Espírito Santo que corta o nosso coração, rasga mesmo, tira tudo que está lá dentro que precisa ser tirado, e modifica e nos faz novidade cada dia. 38 anos, irmãos, como Cristo no centro deste púlpito, porque a igreja sempre é tentada, meu amado pastor Renato, o senhor sabe muito bem, a gente gosta, irmãos, como ser humano, eu falo a gente assim, né? Mas a gente às vezes é atrelado a buscar novidades. E as pessoas, eu estava orando a Deus sobre esse texto, e o Senhor me lembrou aqui dos filhos de Arão, de Nadab e Abiú. Eles receberam de Deus uma ordem: olha, quando vocês estiverem ministrando ao Senhor, vai lá no altar, pega o fogo que está no altar, e aquele fogo acende o incensário, e aí vocês vão ministrar perante a face do Senhor. Era só obedecer o que Deus havia falado, Levítico capítulo 9. Mas eles também queriam um foguinho diferente. Eles queriam um foguinho diferente. Porque, irmãos, esse negócio de fogo diferente não nasce hoje. Eles pegam um fogo que não foi acendido no altar, sendo que o fogo que estava aceso no altar foi aceso pelo próprio Deus, quando os sacerdotes ofereceram o primeiro sacrifício ali, para inaugurar o tabernáculo. A Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu, e aquele fogo ficou preservado no altar queimando. Aquele fogo não foi aceso com fósforo, com pólvora humana, aquele fogo veio do próprio Deus. E quando eles trouxeram um fogo diferente, eles queriam substituir o que Deus colocou no culto. Quando nós deixamos de ser cristocêntrico, quando a igreja se afasta do que Deus determinou, querendo trazer para dentro da igreja coisas diferentes, novidades que Deus reprova, é como se nós estivéssemos falando: eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Jesus, eu treino outro caminho. É por isso que Deus não perdoou. A Bíblia diz que esses homens, Nadab e Abiú, eles foram fulminados. E algumas pessoas: meu Deus, que maldade do Senhor. Não, irmãos, não substitua Cristo da sua vida, não tire Jesus do centro, aleluia, da igreja. Não queira, irmãos, novidades que vai te afastar da essência que dá para a igreja a condição de estar em festa, aleluia, numa data como essa, que é a presença do Senhor Jesus. Rejeite as propostas, porque a igreja que estava lá na Ásia, né, hoje é a Turquia, quando recebe esta carta, eles entendem bem. Quando vinha aqueles irmãos que eram mais helênicos, aqui, rapaz, ó, vamos adorar Jesus, mas vamos adorar Pedro também, vamos adorar Maria, vamos adorar Paulo, vamos adorar José, porque eles estavam acostumados a adorar vários deuses. Os gregos, irmãos, o panteão de deuses gregos é uma infinidade, é quase igual à Índia. Tem muitos deuses, e eles queriam trazer um pouco daquilo para a sua, porque é o que eles entendiam de adorar. Por outro lado, aqueles que eram ali helenizados pelo Império Romano, queriam continuar também, alguns, sem entender, adorando ao imperador. Aceitou Jesus, mas tinha que falar ave César, fazer reverência a César, e alguns até sacrificavam. Mas quando eles aceitavam Jesus, quando eles recebiam, eles liam essa palavra, eles estavam vendo Pedro dizendo assim: olha, agora vocês são meninos recém-nascidos. Todos aqueles alimentos que vocês comiam e achavam bom, rejeita. A partir de hoje, leitinho racional. Palavra de Deus. A igreja cristocêntrica, aleluias, é a igreja, aleluias, que vai morar com o Senhor. Rejeita, irmãos. Permanece naquilo que vocês têm aprendido. Glórias a Deus por isso. Não se mova nem para a direita, não se mova, irmãos, para a esquerda. Cuidado, porque as coisas vêm com as palavras assim tão gostosas às vezes de ouvir.
Eu sei que não, mas seria legal, né? De repente tem uma fumaça lá no púlpito, de repente quando o pastor for pregar, de repente começar a estourar fogos, fazer algumas pessoas chamam de adoração extravagante. Oh, irmãos, adoração extravagante é quando você se esvazia literalmente. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Aleluias. Nada pode substituir a Cristo na nossa vida, e a sua palavra, e tudo que Ele determina. Ainda, irmãos, que andar com Cristo, muitas das vezes, não é? Significa a revolta do mundo, significa inamizade. Por quê? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Um dia onde relativizaram tudo. Não, nós temos que entender que a Bíblia, né? Algumas pessoas dizem assim, e eles falam com palavras tão bonitas. A Bíblia, ela deve ser reinterpretada, contextualizada dentro dos parâmetros atuais. Nós precisamos entender o que Jesus faria se Ele estivesse aqui hoje. Palavras que, se a gente não tiver alicerçado, a gente compra a ideia. Não, você acha que Jesus vai condenar essa gente toda? Esses dias um jornalista falando sobre isso disse, não, que se Jesus viesse hoje, de 8 bilhões que há na Terra, talvez apenas 1 bilhão ouviu falar dele. O que seria dessas 7 bilhões de pessoas? Não, é incoerente. É incoerente porque eles estão olhando baseado no homem, eles não estão olhando baseado em Deus e na sua palavra. A porta da graça está aberta e se chama Jesus. A salvação, aleluias, somente na pessoa de Jesus. Estão tentando inserir tantas coisas, irmãos, e apelar para o sentimentalismo humano, para relativizar a verdade da palavra de Deus. Aquela pessoa é tão boa. Então eu acho que não é como o pastor falou, não. Ali está sendo muito radical. Fulano é tão bom, tem tanta gente boa, né? Está andando assim, está andando assado. Mas é bom. Não, eu quero ser um crente legal. Eu quero ser um crente que todo mundo gosta, o mundo mesmo, né? Mas a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Eu estava lendo o texto de Gênesis, capítulo 7, quando Noé entra na arca, e acabando ali de entrar os animais, versículo 16, diz que Deus selou a porta por fora. E eu ficava lendo esse texto, Jesus, você selou a porta por fora. Mas depois eu fiquei imaginando Noé lá dentro, pensando nos seus vizinhos, que puderam aceitar e não aceitar. Noé, sou eu. Sou eu, não é o Joaquim. Você lembra, eu te emprestei açúcar. Eu te emprestei isso. Ô Noé, abre. Se Noé tivesse a chave, irmão, ele abria. Eu fiquei imaginando tantas pessoas que estavam ali do lado de fora. Mas quando nós queremos abrir a porta, nós estamos substituindo Cristo por aquilo que aquela pessoa que estava fora estava servindo, e julgou melhor permanecer servindo do que aceitar, porque a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Jesus ainda está na porta, a porta ainda está aberta, mas um dia, tal como foi a porta da arca, essa porta da salvação vai ser selada. Oh, irmãos, eis o momento que a igreja precisa anunciar o Evangelho.
verdadeiro de Cristo, tendo o Senhor, aleluia, o Cordeiro que o próprio Deus preparou, o Cordeiro propiciado e preparado desde a fundação dos tempos, desde a fundação do mundo. O Senhor já havia preparado um plano de salvação para a minha vida e para a sua vida. Aleluias! Ninguém é bom o suficiente para ir para o céu. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Somente crendo nesta palavra, somente tendo Cristo como centro da nossa fé, aleluias, nós encontraremos com o Senhor. Glória a Jesus. Nós estaremos um dia com o Senhor. E aqui, queridos, concluindo esse texto, essa palavra, a partir do versículo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita. Glória a Deus. O sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que no outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Glória a Jesus. Fechando essa parte, queridos, Pedro se volta para a igreja e diz para eles: vós sois a geração eleita. Antes de Cristo, não se poderia anunciar essa salvação. Na época de Davi, não se poderia anunciar essa salvação, porque o Senhor ainda não tinha vindo. Mas a igreja pode e deve anunciar a salvação, porque o nosso Senhor Jesus já veio e executou a obra. Ele diz: vós sois o sacerdócio real. Que coisa tremenda! O poder de interceder. Quantas orações! Olha, eu estava aqui observando e orando junto com os irmãos, com o meu coração alegre. A igreja utilizando o seu poder sacerdotal, dada pelo Espírito Santo. Jesus falou: que ligares na terra será ligado no céu. O Senhor nos deu o poder de interceder e o dever também. Glória a Jesus. E Ele nos chama de sacerdócio real. Glórias a Deus. A nação santa. Os judaizantes antes, eles falavam: vocês não descendem de Abraão. Mas Pedro quebra tudo isso com a palavra: vocês já são a nação santa. Vocês antes não eram povos. Como já foi dado um testemunho para um dos irmãos aqui, né? A irmã do irmão que estava aqui louvando a Deus: eu sei o que Jesus fez na minha vida. Quem era eu sem Jesus? Quem éramos nós, irmãos? Nós não éramos povos. A maioria de nós aqui estávamos perdidos. Mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Aleluia. O castigo que nos traz, olha que coisa tremenda, né? Disse Isaías. Não é que nos trouxe, não, nos traz. Por quê? Porque todo dia Ele nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Jesus. Nós fomos comprados e recebemos de Deus uma honra tremenda, o poder de interceder, mas também o dever de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados, glórias a Deus. As trevas do pecado não conseguiu nos ocultar. Aleluias! No momento em que nós ouvimos a voz do Senhor e tomamos a decisão mais importante da nossa vida, nós naquele momento passamos a ser filhos de Deus. A nossa condição muda, não tem mais gentio, não, fulano é gentio, fulano é da linhagem tal, não, irmão, aqui é um só povo, aleluias, os lavados, os remidos, a igreja de Deus vivo, que anuncia a sua palavra. Por isso, irmãos, nós temos motivos de sobra para festejarmos, para adorarmos ao Senhor.
E honradamente eu venho com o coração muito alegre para estar com os irmãos nesta noite, porque eu sei que esta igreja é uma bênção para a vida desse bairro, era uma bênção para a minha vida, é uma bênção para as famílias desse lugar. Por quê? Porque através desta igreja também, irmãos, glória a Deus, nós estamos aqui em um só povo, né? Somos um só povo. Mas eu tenho visto Deus fazer tantas coisas. Eu estive aqui esses dias, né, com o Marcão ali, e vendo aquele monte de crianças, um exército, e eu pensei nesse texto, meu amado. Eu pensei, meu Deus, quantas pessoas que não põem o pé na igreja, mas através de uma estratégia de Deus, eles estão aqui, e a oportunidade de falar para eles que Jesus salva. Quantas pessoas! Isso aqui, irmão, nada mais é do que a igreja anunciando as suas virtudes, é a igreja estendendo as suas mãos, é a igreja cumprindo o seu papel, porque muitas dessas pessoas que vêm, recebem a palavra, e a palavra, irmãos, ela vai enxertada no coração, aí daqui a pouco está dando fruto a 10, a 100, a 50, a 1000, aí o irmão fica sabendo, está vendo aquele menino, aquela menina, aceitou Jesus, nem que não está aqui, está em tal lugar, mas a semente foi plantada. O que é isso? É a igreja viva, irmãos, é a igreja viva, é a igreja que tem vida, é a igreja que pode dizer que somente Jesus salva, que somente Jesus é o caminho, que somente Jesus, aleluia, é a razão de existência, é a razão de vida. Não troca, irmãos, essa oportunidade de pertencer, glórias a Deus, a este lugar, a esse Jesus, pelas propostas que batem nas suas portas todos os dias. Somos bombardeados, a velha mentira, ela continua, ela só troca, né? Ela chega ali e a serpente vai falando com ela, tentando colocar a palavra de Deus como uma coisa difícil. Não foi assim que Deus te falou? Não pode, não foi. Não. O diabo, ele sempre vem com essa estratégia, tentando mostrar para você que essa palavra é difícil de seguir. Mas Pedro, irmãos, ele tendo em vista sempre o céu, glória a Deus, e na sua epístola é sobre isso que ele está falando também. Ele encoraja os irmãos usando, pensa onde você quer chegar. Todo mapa é complicado se você não sabe onde você quer chegar. Mas se você sabe o que está no mapa, se você sabe qual é o destino, aleluias, o caminho é estreito, irmãos. Mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos chegar lá adorando ao Senhor. Amém, queridos? Com permissão do pastor, queridos, ponha sobre seus pés nesse momento. Glória a Jesus. Glórias a Deus. 38 anos. E eu quero até desafiar os irmãos aqui a trazer um presente para a igreja. E esse presente, irmãos, você vai fazer o seguinte: você vai trazer alguém que não conhece Jesus como Salvador até o outro lado. Você vai mostrar que é Jesus que te plantou aqui, já que muitos irmãos são lembrados e são falados. Hoje o pastor falou um pouco aqui, eu creio também que no dia de ontem. Mas o Senhor te plantou aqui com um propósito de anunciar a sua palavra, de fazer a diferença. Queridos, quando Paulo ia para um lugar, quando o Espírito de Deus levava ele para um lugar, sem internet, sem jornais, no outro dia a cidade já estava de cabeça para baixo. Ele circunvidava todos aqueles lugares pregando o Evangelho. Hoje nós dispomos de tantas tecnologias, de tantas coisas boas, e às vezes não ministramos, às vezes ficamos só para nós. A pessoa está sofrendo ali do nosso lado, e nós fazemos como sacerdote levita: eu vou para o culto. E passamos por tantas pessoas e não convidamos ninguém. Esta igreja está de pé porque muitas pessoas foram usadas por Deus para pensar diferente. Eu só estou aqui porque alguém, quando me viu no pecado, pensou diferente. Você que está aí, irmãos, a maioria dos irmãos só estão aí porque alguém pensou diferente, foi usado por Deus para chegar para você todo sujo, cheio de lama, e falar que Jesus Cristo salva, liberta e leva para o céu. Glórias a Deus. Faça isso, irmãos. Fazer discípulo. E tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite
Quem sabe você veio aqui e não está ainda congregando em igreja nenhuma. Eu quero te dizer que você está no melhor lugar do mundo. E o lugar que tem conexão com o céu. Não é em vão que você está aqui. Enquanto eu estava ali no culto, ouvindo, cultuando a Deus, com a palavra que eu ouvi de alguns irmãos, eu fiquei meditando e pensando quantos colegas meus que não fizeram a decisão que eu fiz, e infelizmente muitos estão com a vida triste, angustiada, e o que é pior, não é nem a tristeza, a enfermidade, não, o pior é que se morrerem do jeito que estão, eles não serão salvos. Mas você tem nesta noite a melhor oportunidade da sua vida. Você pode ser o presente que essa igreja vai oferecer a Deus, porque o que Deus mais ama é ver vidas se rendendo a seus pés. Tem alguém nesta noite que quer entregar sua vida na mão do Senhor Jesus? Eu gostaria de fazer uma oração por você. Tem alguém que ainda não está congregando em nenhum lugar e gostaria de nessa noite receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dê um sinal com suas mãos e nós vamos estar orando pela sua vida. Eis o momento que talvez você esperava há tanto tempo, eis a sua oportunidade. Se assim você quiser, enquanto estivermos aqui, o Espírito de Deus te dá essa oportunidade. Meu pastor, eu vou fazer esta oração, posso orar? Glórias a Deus. Vamos orar nesse momento, irmãos, pela palavra. Pai, eu te dou graças, porque a palavra que o Senhor me entregou, Pai, eu entrego à tua igreja, entendendo, Senhor Deus amado, que os corações que aqui estão na dependência do teu Espírito, para que a mesma seja aplicada. Senhor, em nome de Jesus, a mesma alegria, a mesma virtude, a mesma unção, Deus, que o Senhor derramou sobre aqueles irmãos naquele dia, lá no ano 60, fazendo com que muitos continuassem servindo ao Senhor, rejeitando os manjares do mundo. Essa mesma unção e virtude deposita sobre nós, que conhecemos um pouquinho mais da tua palavra nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nos dê graça para aplicá-la, para vivê-la, para exalá-la, para que as pessoas que convivam conosco, Pai, possam sentir, como diz a tua palavra, o bom perfume de Cristo, que nós não removamos os limites, que nós não removamos os marcos que foi colocado aqui pelos teus filhos e filhas na unção do teu Espírito, que esta igreja continue anunciando o teu Evangelho, e que esta palavra, Pai amado, fique registrada em nossos corações. Assim nós oramos e lhe agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu pastor. Meus irmãos, pode permanecer aqui, pastor. Eu senti no meu coração especificamente que nós deveríamos nos ajoelhar. E eu gostaria que você entendesse, são 38 anos de história aqui, mas muito mais ainda virá. E é de joelhos, na presença do Senhor. Eu gostaria, pastor, que o senhor continuasse a orar. Nós vamos nos ajoelhar. Os que podem, né? Os que podem se ajoelhar. Por algum motivo, talvez fisicamente você não possa. Mas eu gostaria que toda a igreja ficasse de joelhos. E nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser igreja nesse lugar. Nos ajuda, Senhor, a ser igreja nesse lugar. Uma igreja que tem a palavra de Deus como tudo, como a principal alimento, sem absolutamente inventar nada, mas se alimentar do puro leite espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Senhor Deus, oh Pai, eis aí os teus filhos, eis aqui a tua eleita, Senhor, que foi chamada pelo Senhor para anunciar a tua palavra. E teus filhos estão de joelhos perante o Senhor, porque reconhecem que somente do Senhor, oh Deus, pode vir a força, pode vir as condições. Pai, eles te louvam porque reconhecem que o Senhor é o responsável por esses 38 anos de vitória, e todos os anos que o Senhor ainda há de nos dar segundo a sua vontade, Pai.
Teus filhos estão aqui prostrados em tua presença, clamando e pedindo, meu Deus e meu Pai, continua com eles, se revela o coração deles de maneira poderosa. Meu Deus, o Senhor sabe a unção necessária para esta época, o Senhor sabe, Pai, as ferramentas que teus filhos precisam. Oh Deus, e eles estão buscando em Ti, cada família, cada pessoa, Pai, não só aqueles que estão aqui, mas os que não puderam estar. Pai, aqui está o teu filho, pastor Renato, com sua esposa, Pai, na frente desta obra. Senhor, em nome de Jesus, através dos teus filhos, Deus, conduza este povo para o encontro com o Senhor. Meu Deus, que eles não venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda, que essa igreja não se afaste da tua mesa, que essa igreja tenha prazer em se unir, que essa igreja rejeite, Pai, o individualismo, que essa igreja rejeite, Pai, as heresias, que essa igreja possa rejeitar os falsos ensinamentos, a palavra, Pai, que é doce, mas é venenosa. Meu Deus, que esta igreja permaneça unida e que teu filho, Pai, não se entristeça, que o coração do teu servo, quando muitas das vezes, Pai, for apedrejado, quando muitas das vezes for alvejado, não seja atingido, porque antes dele está o Senhor que o chamou para esta obra. Põe as mãos sobre os seus companheiros, sobre o ministério, sobre o diaconato desta igreja. Põe as mãos sobre cada membro, cada comissão, sobre os novos convertidos, ó Deus, sobre os projetos sociais. Pai, estende as tuas mãos sobre esta casa, pelo poder do sangue do Senhor, em nome de Jesus, em cada coração. Manifesta o teu poder, libertando, conduzindo, Pai amado, enchendo com a tua presença. Assim nós oramos e lhe agradecemos, em o nome santo do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Ao Senhor toda honra e toda glória. Ao Senhor toda honra e toda glória.